Sejam bem-vindos a mais um vídeo maravilhoso nesse canal maravilhoso Veto Takasu. Quem viveu na época que o FNAF 3 estava sendo desenvolvido, muita gente teorizou de como seria o jogo. E que graças àquele teaser em que os toys estão desmontados dentro de uma caixa, muita gente pensou que teria os Withered Toy animatrônicos dentro do jogo. Ou foi só eu que pensei isso? Por favor, diga que vocês também pensaram. Desde então eu sempre imaginei como seria uma fangame de FNAF em que os toy animatrônicos estariam estragados assim como os Withereds. E então essa fangame veio em minhas mãos finalmente. Conheçam o jogo Fazbear Entertainment Storage, uma fangame de FNAF em que a gente joga contra os Withered Toy animatrônicos, os toys completamente cagados e estragados. Que assim como nas últimas reviews que eu trouxe aqui no canal, é basicamente uma fangame muito simples, que bebe da fonte da simplicidade dos jogos originais. Tipo, ele não tem uma história muito complexa, tipo, você consegue resumir a história em 10 minutos, se eu conseguir, talvez. Mas que tem um visual bem agradável e muito bem feito. E também, vocês sabiam que esse jogo é um remake de um jogo antigo? Exatamente. Mas antes de eu contar essa história maluca, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o like, compartilha para seus amigos fãs de FNAF. Agora sim, bora pro vídeo. Lançado em 2022 e criado por Mikkel, Fazbear Entertainment Storage é uma fangame de FNAF muito parecida no quesito gameplay de FNAF 2, em que você tem que se defender dos toy animatrônicos completamente destruídos e estragados dentro de um depósito. Ó, mais uma fangame de FNAF que a gente tá jogando dentro de um depósito. O último que eu fiz review foi Showman's The Awakening, mano, que se passa todo dentro de um depósito abandonado. E assim como na última review que eu fiz, que foi Golden Memory 2, a história e a gameplay desse jogo é muito simples, tipo, muitíssimo simples. Pera aí que eu incorporei o Chaves agora. Tipo, esse jogo é tão simples que a gente não tem nem muita informação na wiki do jogo. Exatamente. É muito difícil, cara, saber a história do jogo assim sem nada. Enfim, ela é uma fangame bem feita, mas não se enganem porque ela tem algumas críticas. Eu tenho algumas críticas a ela que eu vou passar durante o vídeo, beleza? E no começo do vídeo eu tinha falado que ela é um remake de outra fangame antiga, e é exatamente isso. E o nome da primeira versão era Fazbear's Fright Storage, que tinha basicamente a mesma premissa, que tinha os Withered Toy animatrônicos. E a história era que depois do incêndio do FNAF 3, os animatrônicos, incluindo Springtrap, seriam vendidos num leilão. Porém, um ex-funcionário da Fazbear acabou encontrando um armazém com animatrônicos estragados e eles decidem cancelar o leilão para poder reerguer o lugar mais uma vez. Já no remake, aparentemente o jogo se passa em 2003, 10 anos depois em que a Freddy's foi fechada, e não depois do FNAF 3, em que a gente controla um protagonista sem nome. Olha só, pra quem é mais antigo no canal vai lembrar das reviews que eu fiz em que os personagens mal tinham nome nas fangames de FNAF. Bom, mas enfim, eu acho que eu expliquei o suficiente sobre o jogo. Agora, bom, vamos pra gameplay então. Sentem-se, se preparem e prestem atenção nesse joguinho simples. A começar pelo menu do jogo, que ele é bem criativo. A cada noite que você vai progredindo, a imagem que fica de fundo vai mudando. Por exemplo, na primeira noite é o Toy Bonnie e por aí vai. E a música que toca de fundo passa muito uma vibe de Pop Goes ou Five Nights at Candy's da vida. É muito bom. Começando a noite, você já se depara com o escritório à la FNAF 2, é muito parecido. E a noite já começa com o telefonema de uma pessoa bem importante, que dará pra gente as dicas e o tutorial de como jogar o jogo. Aparentemente, pelo que eu entendi, o nome dele é Henry e ele irá ajudar a gente, né, com essas mensagens pré-gravadas pra conhecer mais o local e o que tem nele, etc. Ele diz pra gente que esse lugar é um depósito que guarda coisas importantes da época da Freddy's Fazbear's Pizza, da época que o restaurante tinha seus dias de glória. Ele diz também que todas as filiais que envolveram a Freddy's Fazbear's Pizzaria fecharam também, ou seja, tudo faliu basicamente. E ele também comenta sobre os animatrônicos que estão abandonados ali dentro do depósito, que eram os animatrônicos que faziam as festas naquelas pizzarias, né, que ele diz. E ele diz que eles foram desativados porque não funcionavam muito bem, eles estavam bem estranhos, já que eles tinham um negócio de reconhecimento facial. E por último ele diz também suspeitar que alguém está mexendo nos animatrônicos, já que eles começaram a andar pela instalação do prédio e
ativando do nada. E então agora ele passa a explicar pra gente as mecânicas do jogo. Vamos lá. A primeira mecânica padrão que todo mundo já conhece são as câmeras de segurança, em que você precisa vigiar o local e os animatrônicos aonde eles estiverem até chegar à sua sala. E a câmera também tem um sistema de duto de ventilação, em que você precisa fechar uma das entradas do duto para não chegar até os ventiladores da sua sala. A segunda mecânica sendo a máscara do FNAF 2, que assim como no FNAF 2 padrão, você precisa pôr a máscara pro boneco ir embora. A terceira mecânica é você ter uma portinha ali no duto acima de você, que você precisa fechar apertando aquele botão. Mas cuidado, porque o prédio tem energia e aquilo consome muita energia. A quarta mecânica sendo uma lanterna para você piscar tanto no duto do seu lado esquerdo quanto no portão ali no seu lado direito. E a última mecânica é um tablet verde que fica no seu lado direito ali, né, que você precisa vigiar como tá a temperatura do prédio, o horário e também a energia do prédio. Pois o prédio, assim como no FNAF 1, também tem energia a ser gastada e que se você fechar os dutos lá em cima por muito tempo, a energia vai drenando o mais rápido possível. Bom, essa noite é muito tranquila e só 2 animatrônicos que se ativam. O primeiro deles sendo o Toy Bonnie, o líder de Toy Bonnie, o Toy Bonnie todo cagado e estragado. Assim que ele sair da sala dele, ele vai pegar o caminho até a sua esquerda e então entrar no duto de ventilação à sua esquerda. Que assim que ele sair da abertura, você precisa pôr a máscara para ele aparecer na sua frente e ir embora. Simples assim, igual FNAF 2. E a segunda animatrônica que se ativa é a Toy Chica estragada. Ela tá bem diferente da época que ela era bem arrumada, tá ligado? E um detalhe que eu acho curioso é que ela tá bem mais alta, tipo, a Toy Chica tá muito gigante. Mesmo com uma perna faltando, ela também consegue andar, tipo, eu acho bem engraçado. Já a mecânica dela é pegar o caminho na sua esquerda e entrar no duto de ventilação que fica acima de você, assim você sendo obrigado a fechar a portinha ali em cima. E o tempo dela ir embora é bem aleatório, tipo, ela pode ir embora imediatamente ou demorar bastante tempo ali em cima. Tipo, é muito bizarro. E se você não fechar a porta, ela te dará um jumpscare. E se você demorar demais, a energia do prédio vai acabar caindo rapidamente. Bom, enfim, essa noite não é tão difícil assim. Tipo, afinal é a primeira noite, é bem mais simples. Mas é curioso porque 2 animatrônicos se ativam. Mas ainda é bem fácil. E ao terminar a noite, a gente é agraciado com esse lindo efeito sonoro de noite concluída, que eu acho bem bonitinho. E então vamos para a noite 2. Na noite 2, a mensagem gravada do Henry é ele explicando sobre a energia do prédio, né? Que você não pode deixar fechado os dutos de ventilação por muito tempo, que a energia acaba rapidamente. E que caso a gente for negligente com a energia do prédio, a energia irá cair. O que obviamente a gente só terá a lanterna e a máscara disponível se isso acontecer. Mas é só isso que ele fala pra gente. E a mensagem acaba. Só isso. E tipo, a ligação do Henry mal começa e os animatrônicos já se ativam. Tipo, fangame é assim que já começa no pan, assim, já começa com os bichos já ativando já. E o terceiro animatrônico que se ativa nessa noite é o Toy Fred, o Toy Fred estragado. Ele tá com um visual bem bacana nesse jogo. E a mecânica dele é que ele vai pegar o caminho do centro do armazém e ir até a porta à sua direita. Você precisa ligar a lanterna na cara dele, ele fará uma animação e ir embora. E essa animação demora bastante, que consome bastante a sua lanterna. Então você vai ter que prestar bastante atenção. Mas isso não é nada complicado não, afinal o Toy Fred ele tá bem devagar. Eu acho que ele só vai chegar nessa porta na sua noite uma vez só, enquanto o Toy Bonnie e a Toy Chica estão bem velozes. E agora só uma crítica minha em questão do visual desse jogo, sabe? Como eu posso explicar? Então, é que tipo, os animatrônicos na câmera, eles ficam o tempo todo de costas pra câmera, e isso meio que não mostra o visual deles estragado direito, sabe? Tipo, o mais comum nas fangames de FNAF, e até no FNAF original mesmo, é quando os animatrônicos olham pra câmera, sabendo que a gente tá observando eles. Já aqui, eles ficam só de costas, tipo, se eles vão pra porta, eles ficam olhando pra porta, de frente pra porta, e não olhando pra câmera. Não sei, mano, tira um pouco da parte assustador do jogo visualmente. Não é ruim, é só um toque mesmo no questão de posição de câmera, não sei. Mas passando tudo certinho, a gente escuta essa linda melodia e a noite termina.
Já na noite 3, o Henry explica pra gente sobre os 3 ventiladores que tem dentro dos dutos de ventilação que a gente vê no nosso painel à nossa direita. E que caso eles mostrar algum mau funcionamento, o prédio começará a esquentar, né? E se o ventilador estragar, o prédio vai ficar mais quente. Então ele diz pra gente prestar muita atenção nesses ventiladores aí no painel. Que na verdade a gente tem que prestar atenção nas câmeras dos dutos, pois o próximo animatrônico a se ativar é a Mangle, que não tá muito estragada em relação à sua contraparte original. Tipo, a Mangle já é naturalmente estragada, mas mesmo assim ela tá com um visual bem irado. E aqui, né, eu tô falando no ela porque nesse jogo a Mangle é realmente um personagem feminino e não um personagem neutro que nem o Scott Calton fez. Mas enfim, atravessando pelo armazém, a Mangle ela irá pro duto de ventilação que fica lá das extremidades da direita da câmera. Então ela adentrará os dutos que fica as aberturas dos ventiladores que o Henry acabou de explicar pra gente. E lá você precisa vigiar ela em qual direção ela irá pra poder ir atrás de um ventilador que você precisa selar a passagem, né? Fechar para ela não chegar naquele ventilador. E assim ela voltará para o centro e você precisa vigiar os 3 lugares aonde ela irá de novo na próxima. E caso você não conseguir selar por muito tempo, ela irá quebrar o ventilador e aquecer o prédio e te matando no processo. E junto dela mais um animatrônico se ativa, mas eu vou deixar ele pra noite 4 porque eu quero, né? Bora lá. Terminando a noite bonitinha, a gente escuta a linda canção de ninar da noite concluída e a noite termina. Na noite 4, o Henry diz que a teoria dele, né, de que alguém mexeu nos animatrônicos e foram adulterados, acabou se confirmando. Tipo, ele sabe que alguém mexeu pros bichos ficar ali andando e atacando as pessoas. Porém, ele não sabe quem fez isso, mas ele sabe que os animatrônicos foram adulterados porque ele diz com uma voz meio mansa de que já presenciou isso uma vez, né? Provavelmente na época do FNAF 2, lá nos anos 80. Então a mensagem acaba e a noite acaba ficando mais difícil, com todos os animatrônicos ficando mais rápidos que o normal. E como eu disse anteriormente, tinha um animatrônico que se ativou na noite 3, porém ele fica mais intenso aqui na noite 4, que é o Balloon Boy estragado. O Balloon Boy com um dos melhores visuais do jogo. Eu acho esse visual muito bonitinho. Parece que ele foi judiado, tipo, pegaram todo o ódio que a fandom tem do Balloon Boy e descontaram nesse modelo. Ele tá muito estragado, parece que foi espancado, mano. E a mecânica dele é o seguinte, ele irá sair da mesma sala em que a Mangle está e então partir pela pizzaria. Pela pizzaria não. Pelo armazém, eu confundi. Então ele irá atravessar o armazém inteiro até chegar o duto à sua esquerda, que, botando a máscara, ele vai embora correndo rapidamente. Parecendo até uma referência a FNAF Help Wanted, em que o Balloon Boy ele vai embora do duto de ventilação correndo. Eu acho isso muito fofinho. Mas enfim, caso você não for de Brawl Balloon Boy, ele irá roubar a sua lanterna e assim você ficando vulnerável contra o Toy Fred. Que isso é mais uma crítica minha ao jogo, já que tipo algumas mecânicas ficam bem deslocadas. Tipo, a lanterna é exclusivamente só do Toy Fred, poderia ser de outros bichos também, tipo, acaba ficando mais fácil, não dá muita dificuldade pro jogo, não sei. E essa não é a minha única crítica, tipo, a minha crítica sobre a lanterna do jogo ainda vai voltar lá na frente, espera um pouquinho. Detendo os animatrônicos que estão cada vez mais rápidos, a noite termina finalmente. Chegando na noite 5, o Henry lamenta muito pra gente sobre os animatrônicos estarem assim, e então ele decide que irá destruir eles no dia seguinte. Ele fica se desculpando como se isso fosse um fardo, como se fosse a culpa dele desses monstros andarem e existirem. E que a nossa única tarefa é sobreviver a eles e voltar no dia seguinte para o último turno que a gente irá receber o nosso dinheiro finalmente. E para fechar o ciclo dos animatrônicos principais, o último que se ativa é a Puppet, a marionete, muito provavelmente também sendo possuída pela Charlie, já que aqui o jogo se refere a ela no feminino. E a mecânica dela é bem parecida com o do Mr. Munch em Five Nights at Chuck E. Cheese Rebooted, em que fará um efeito sonoro que está em alguma das câmeras aleatórias, que você precisa procurá-la e encontrá-la e observá-la por alguns segundos até ela vazar dali. Caso contrário, se você demorar ou não observá-la, ela te dará um jump scare. E apesar de ser bem chato de olhar a Mangle enquanto você olha os outros e ainda procurar a Puppet aparece de vez em quando, tipo, ela não aparece toda hora, então acaba sendo mais fácil até. E então, após derrotar todos os animatrônicos em suas dificuldades máximas na noite 5, nós vamos pro nosso último turno.
E então, finalmente, na noite 6, nós chegamos basicamente no boss final do jogo. Como eu adoro fangames de FNAF com bosses finais, cara. Nessa noite descobrimos que o Henry realmente é um homem de palavra, já que todos os toys foram desmontados e destruídos pra sempre, não se mexendo mais. Porém, a surpresa é que nossos inimigos são dois animatrônicos velhos conhecidos nossos, Spring Bonnie e Fredbear. Nós não sabemos se esses são os originais. O Fredbear provavelmente é, porque a boca dele tá cheia de sangue, porque ele causou a mordida de 83, mas o Spring Bonnie, ele não é Springtrap, tipo, a gente não sabe se esse é o Spring Bonnie do Springtrap ou outro modelo. E a ligação dessa noite é uma mensagem ao contrário, que eu não consegui decifrar. Me desculpem, gente, eu coloquei o áudio ao contrário e mesmo assim não consegui entender porque a voz tá muito grave. Mas tem um vídeo no YouTube que eu encontrei o vídeo decifrado ao contrário nos comentários dele. Exatamente, foi esse comentário aqui do Luve The Wolf, que é uma mistura de dois áudios da oração do personagem de Half-Life 2, que é um padre, com o do Phone Guy, que é provavelmente do FNAF 3. Mas enfim, mesmo não dando pra entender nada, eu vou deixar o vídeo aqui na descrição porque tá com o comentário do Wolf pra vocês lerem depois, beleza? Mas enfim, voltando pro Fredbear e pro Spring Bonnie, a gente não sabe de onde eles são, mas eles têm duas mecânicas cada um. Começando pelo Fredbear, a primeira mecânica dele é ele pegar o caminho até a sua esquerda e entrar no duto à sua esquerda. Não espere que ele vai aparecer ali no duto que você precisa usar a lanterna para ver ele. Assim que ele chegar na sala ali da esquerda, você já pode botar a máscara que ele irá brotar na sua frente. Pois é, né? A minha crítica anterior volta aqui de novo. A lanterna se torna inútil nessa noite. E a segunda mecânica do Fredbear é que ele vai dar uma porrada em alguma câmera aleatória que você precisa procurar. Aqui está falhando e ir no painel da sua direita e então dar um choque na sala onde está com a câmera falhando, que aí o Fredbear sai de lá. Caso contrário, nas duas ocasiões, o Fredbear te dá um jumpscare e você perde o jogo. Já a primeira mecânica do Spring Bonnie, ele vai pegar todo o caminho até chegar à porta à sua direita. E então fará um efeito sonoro que você precisa ficar com a câmera levantada, que as luzes irá piscar. E você não pode tirar a câmera da sua frente, você precisa olhar ela até essas piscadas de luz parar. E o porquê disso? Porque o Spring Bonnie tá bem na tua frente te procurando e você não pode olhar pra ele porque ele vai te encarar de volta e vai te achar, assim te dando um jumpscare no processo. Já a segunda mecânica do Spring Bonnie é ele ir até o duto acima de você, aonde a Toy-Tica ia. Porém aqui você também precisa ser rápido, então assim que o Spring Bonnie sair dali da câmera, você já precisa fechar a portinha, porque ele já vai chegar ali no duto rapidão e ir embora. Caso contrário, se ele botar a cara pra fora, ele já te ataca na hora. Essa noite é bem difícil porque nada é intuitivo e nada te explica o que você tem que fazer, senão você morrer, né? Já que explica só na tela de Game Over. Como eu disse anteriormente, a lanterna acaba se tornando inútil aqui, já que você nem usa ela direito. Tipo, é uma mecânica completamente desperdiçada nessa noite. É muito ruim e muito triste. Mas é isso, o jogo termina por aqui. Ele tem uma Custom Night, mas não é muito importante, não agrega em nada. É só uma Custom Night pra você se divertir, né, com os desafios. E teve um inscrito que falou aqui nos vídeos atrás, né, em umas reviews atrás, do porquê que eu não falo da Custom Night, né? É porque pra mim não agrega em nada na história, tipo, é só um desafio à parte. Não me leve a mal, eu acho muito da hora quando as pessoas conseguem passar de uma Custom Night extremamente difícil, como por exemplo de Playtime with Percy e até essa daqui, por exemplo. Porém o intuito das minhas reviews é apenas contar a história e as mecânicas principais dos jogos. As Custom Nights eu considero um negócio à parte, apenas um plus, que não é canônico, é por isso que eu não cito muito nas reviews, mas não tiro o mérito das pessoas que passam elas. E no caso de Fazbear Storage, ele é um joguinho bem legalzinho até. As únicas críticas mesmo é o fato dos animatrônicos não olhar pra câmera, que tipo, tira um pouco da parte assustadora do jogo, igual nos FNAFs originais e algumas fangames, e também a inutilidade da lanterna com o passar das noites. Tipo, a lanterna vai ficando bem inútil depois, principalmente na noite 6, fica muito inútil essa lanterna. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, da review de hoje, e se puderem jogar, joguem esse jogo porque ele é muito bom. Eu espero que vocês tenham gostado, até o próximo sábado, um beijo, um beijo, um beijo e tchau, tchau.